Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo, mais deboche do que nunca. Agora com o governo Bolsonaro bebiânico despencando, a gente já percebe que já está difícil para segurar. Quem continua insistindo em apoiar o governo Bolsonaro agora já mostrou que é mau caráter, né? Agora existe uma pequena diferença. Até então as pessoas não tinham provas. Deixa eu ver se eu consigo ajustar um pouquinho aqui a câmera. Tudo isso em tempo real. Até então as pessoas estavam desesperadas porque não haviam provas. Estranho, né? Como todo mundo pedia provas. Depois do caso Queiroz, elas tinham dúvidas. Agora, depois do Laranjal, a coisa fica um pouco mais complexa. O interessante é que ninguém sabe o que vai acontecer com o Bebiano, nem o próprio Bebiano sabe o que vai acontecer com ele. Mas uma coisa a gente tem certeza, enquanto estiver rolando reforma da Previdência, a gente sabe o que vai acontecer com o povo. O povo vai se ferrar. E a única garantia que existe enquanto o povo está na possibilidade de se ferrar é que o Bolsonaro continua lá, porque o Bolsonaro está lá ferrando esse povo. Deixa eu agradecer a todos vocês pelas participações, pedir às pessoas para compartilharem para a gente aumentar o alcance. Quem estiver assistindo pelo Facebook, deixa eu ver aqui agora que eu estou reparando aqui o que está acontecendo. As pessoas que estiverem assistindo pelo Facebook, eu gostaria de pedir para vocês, por favor, compartilhem por aí no Facebook, só para que vocês entendam. Agora a imagem ficou pior ainda. Eu estou diminuindo a transmissão na página Leonardo Estopa, isso porque a página Leonardo Estopa sofreu um boicote sanguinário do Facebook e eu estou tentando crescer a página Canal do Estopa. A página Leonardo Estopa ela realmente não alcança mais, então eu estou tentando fazer agora um crescimento de última hora da página Canal do Estopa. Então, se você estiver assistindo aí pelo Facebook, curta esse canal, essa página que você está assistindo aí no Facebook, que é o Canal do Estopa, e compartilhe e convide as pessoas para curtirem, que é uma outra página minha. Eu estou tentando ver se eu consigo escapulir desse boicote que está rolando do Facebook, não deixar as páginas de esquerda alcançarem. Vamos ver até quando vai ser possível tentar escapulir com isso, utilizando aí essa página nova, né? Essa Canal do Estopa aí. Deixa eu agradecer aqui que acabam de chegar um superchat aqui do Cláudio Alves. Acho que a única solução para o Brasil agora é o surgimento de uma divisão no Exército, já que esse parece estar no total controle da situação. Sim, existe já uma divisão no Exército, essa divisão é exatamente essa divisão no Exército, Cláudio, que não está deixando coisas extremamente imbecis acontecerem, como a gente tem aí coisas do tipo entregar o Brasil completamente como colônia para Israel e Estados Unidos. Essas coisas não estão acontecendo imediatamente porque tem essa divisão no Exército. Se contasse, obviamente, com Sérgio Moro, com Bolsonaro, o Brasil já teria sido completamente destruído. Agora a gente já tem uma nova etapa na destruição do Brasil. Essa etapa é essa proposta aí de uma lava-jato na educação. A gente teve uma lava-jato nas indústrias brasileiras e a partir daí a gente teve o maior desemprego da história do Brasil. Agora essa nova proposta, que é uma lava-jato na educação, ela vem exatamente para criar um problema semelhante no setor de educação, que é a ideia de criar no Brasil uma inviabilidade para a educação. Isso não vai demorar muito, isso já está acontecendo, isso é um investimento que já foi feito, já está anunciado, e a ideia é fechar as universidades brasileiras, assim como eles fecharam muitas empresas brasileiras. Fechando as universidades, a gente tem pouca capacidade de formação de intelecto, e aí a gente vai indo cada vez mais em direção à colônia. Tônia Conceição já mandou o safado andar, assim como todo sacana que tentar levar vantagem. Tônia Conceição, olha, Tony, não é bem assim não, Tony.
Não adianta, né, tá aí o Tony Conceição tentando se iludir, achando que o fato do Bolsonaro ter exonerado o Gustavo Bebiano significaria que o Bolsonaro estaria limpo. Não é bem assim. O Bebiano fez ameaças fortes, está ameaçado de morte, existe a possibilidade dele ganhar um cargo fora do Brasil, numa embaixada. E quem não deve não teme. Se o Bolsonaro realmente não tivesse nenhum medo do Bebiano, o Bebiano sequer, né, se ele não tivesse coisas para contar, ele sequer teria feito ameaças. O que acontece, Tony, é que vocês, bolsonarianos, vocês estão colocando uma venda nos olhos e vocês estão lutando para não perceber que vocês estão sendo feitos de otários. O que tá rolando é isso. O eleitor do Bolsonaro está sendo feito de perfeito idiota, ele está gostando de ser feito de perfeito idiota, e o Bolsonaro está aproveitando o fato de nós termos hoje uma situação em que a imbecilidade é regra, e nessa situação em que a imbecilidade é regra, ele está aproveitando de vocês. O que está rolando é isso. Você está tentando lutar no sentido aí de tentar acreditar que não tem nada a ver, que não tem nada errado, mas a coisa está muito feia. O cara falou que tem denúncias para fazer que vão respingar no Bolsonaro, tá tudo errado, cara. Então, o fato do Bebiano não contar, porque ele vai receber um cargo para não contar, é bem diferente de não ter coisa errada. Agora, eu já sei, tá, Tony, que vocês aceitam coisa errada. O negócio de vocês é uma briguinha aí de partido, como se fosse time de futebol, né? Mas não é bem assim. A vida real não é essa, porque quando vocês transformaram a ideia de um Brasil soberano nessa brincadeirinha de time de futebol, vocês fizeram uma coisa muito perigosa para o Brasil. A gente está tendo um processo de desindustrialização. Junto com essa desindustrialização, a gente agora vai ter um processo de destruição da nossa cadeia educativa. As universidades brasileiras serão destruídas nessa próxima etapa da Operação Lava Jato, e tudo isso vai causando um prejuízo assim, irreparável para a sociedade brasileira. Então, enquanto de um lado você está brincando de Bolsonaro, opressor, né? Enquanto de um lado aí tem algumas pessoas achando que isso é uma grande brincadeira, por outro, o Brasil está entrando numa fase praticamente irrecuperável de sua economia. Então, é uma coisa muito mais pesada do que simplesmente brincar de, não, o Bolsonaro vai oprimir, prende Lula tá preso, babaca. Coisa é muito mais séria do que simplesmente isso. Se a brincadeira se resumisse à prisão de um político, à vitória de um outro político, igual um jogo de futebol, em que a brincadeira resume-se em saber qual daqueles times vai levar uma taça, a coisa estava por aí, estava resolvida, mas não é assim. Nessa situação política brasileira, pode até parecer que é uma grande brincadeira, uma grande disputa aí entre PT e Bolsonaro, mas a coisa não é bem assim, não. Enquanto essa disputa acontece, nossa indústria está sendo cada vez mais destruída e inviabilizada. Durante esse processo de inviabilização da nossa indústria, vai ficando cada vez mais difícil gerar empregos. A falta da possibilidade de gerar empregos cria uma condição em que os brasileiros já começam a ter uma vida mais depravada, mais sem acesso às coisas básicas como alimentos. Na sequência, a gente tem aí um trabalho de destruição do sistema educacional brasileiro. Esse sistema educacional brasileiro destruído significa um Brasil mais idiotizado, e esse Brasil mais idiotizado é um Brasil que vai servir o resto do mundo. E dentro desse Brasil que vai servir o resto do mundo, não adianta vocês ficarem brincando aí de o Lula tá preso, babaca. Está todo mundo ferrado. Essa é a realidade. Então, Tony, eu sei que você fica aqui o tempo todo brincando aqui de opressor, mas essa brincadeira de achar que você está oprimindo os eleitores do Lula está chegando longe demais, que você está oprimindo toda a sua nação, não necessariamente porque você não é PT, mas porque você está apoiando esse processo aí de destruição da nossa indústria, destruição agora do nosso sistema educacional. Tudo isso são coisas praticamente irrecuperáveis no futuro, porque o Brasil vai ser africanizado. Nós estamos transformando o Brasil em praticamente uma África. Isso é uma coisa
muito perigosa. Eu queria agradecer as pessoas que estão participando aqui no canal Leonardo Estopa no YouTube. Queria convidar vocês que participem com a gente aqui no canal Leonardo Estopa no YouTube. Queria pedir às pessoas que estão participando pelo Facebook que, por favor, compartilhem para a gente aumentar o alcance. Quem estiver participando aí no Facebook, lembrando o pessoal que está no Facebook que agora eu estou transmitindo pelo canal do Estopa no Facebook para ver se a gente consegue aumentar o alcance, porque o canal Leonardo Estopa parece que está sofrendo alguma espécie de boicote do Facebook. Só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, eu publiquei um vídeo, aquele vídeo do Silas Malafaia no canal Leonardo Estopa no Facebook. Não é a primeira vez que isso acontece, não. Os primeiros vídeos no Facebook, eles davam milhões de visualizações. Então, o meu canal sofreu uma facada de morte no Facebook e parou de ter alcance. Aí eu tava reparando, né? Eu publico um vídeo meu no canal meu que tem mais de 200 mil seguidores. Aquele vídeo dá tipo 3 mil, 4 mil visualizações. O mesmo vídeo do Silas Malafaia que eu publiquei no meu canal e praticamente não deu visualizações, né, no Facebook, uma pessoa baixou e publicou na página pessoal dela. Nem é fanpage com 200 mil seguidores, não. Na página pessoal. Ali deu 100 e poucas mil visualizações, que significa que, obviamente, o Facebook está trabalhando aí o boicote dos canais de esquerda. Eu estou tentando esse outro canal, que é o canal do Estopa. Se vocês puderem compartilhar aí no Facebook, para aumentar o alcance, isso é muito bom. Quem ainda não tiver curtido esse canal do Estopa, por favor, curta. Isso é muito importante. Deixa eu agradecer. O Antônio. Antônio pergunta: Léo, como faço para contribuir com o Superchat? Antônio, o Superchat é esse cifrãozinho. Deixa eu ver se eu consigo subir aqui. Muitas pessoas já perguntaram isso, que às vezes as pessoas querem contribuir. Só para vocês entenderem, esse cifrão aqui, você clica nele e ele vai te dar uma opção de Superchat. Aí, quando você clica para ajudar com o Superchat, você dá o valor aqui e você pode ajudar com o Superchat. Então, é basicamente clicar nesse cifrão aqui e a partir daí, clica no Superchat, você escolhe o valor e você escolhe a mensagem. Então, muito obrigado aí quem puder ajudar. É basicamente isso. Tony, quem fala aqui é o Reinaldo Messias dos Santos. O Tony é ignorante, ele é um Zé Ruela, sabe de nada, o cérebro dele é semelhante a estrume de gado. Legal que estrume de gado é tradicionalmente um xingo em inglês, né? Bullshit. Sebastião Pinheiro, Léo Estopa, quanto tempo você acha que os militares vão declarar que estão no poder? Sebastião Pinheiro pergunta. É muito conveniente que eles não declarem, Sebastião. Talvez eles nunca declarem. Pode ser que eles mantenham-se no poder fingindo que existe uma democracia no Brasil, até porque esse estado de falsa democracia no Brasil é muito conveniente, que tem muitas pessoas que acreditam nisso. Você fala, por exemplo, aí, olha, os militares estão no poder. Você já reparou que essa é uma informação que está aqui entre nós. Nós sabemos que os militares estão no poder, mas grande parte do mundo da alienação não acredita que os militares estão no poder. Grande parte da garotada alienada, eles acham que isso é teoria da conspiração. Quando a gente fala que os Estados Unidos estão investindo nessa desindustrialização do Brasil, os alienados, eles acham que não, que os Estados Unidos têm boas intenções no Brasil e que os Estados Unidos estão querendo essa parceria com o Bolsonaro para montar filial da Disney no Brasil. Então, é muito difícil explicar para uma pessoa que não tem o conhecimento básico de como funcionam os negócios internacionais que os Estados Unidos têm interesses do Brasil desindustrializado para que eles possam vender industrializados para o Brasil. Quando a gente fala que foi uma intervenção imperialista, e não pensem vocês que são só alienados de baixo nível acadêmico, não. Eu tenho um colega, e eu falo, esse colega é um colega pessoal meu, às vezes eu fico pensando como que pode uma pessoa que, por um lado, é tão culta e, por outro lado, consegue ser tão alienada. Um amigo meu, que é amigo de longas datas, estudamos eletrônica juntos. Esse amigo, ele é uma pessoa que hoje estuda arduamente para passar num concurso para ser juiz federal. Quando eu falei com ele sobre essa intervenção dos Estados Unidos, sobre essa intenção dos Estados Unidos em influenciar a política brasileira
em especial para inviabilizar o Brasil em termos de refinaria e comprar o pré-sal brasileiro, ele falou que era tudo loucura minha, que tudo eram os Yankees, e ficou, né, zoando a minha cara nesse sentido. Aí você pensa, gente, uma coisa é a pessoa concordar com o que está acontecendo. Pode acontecer da pessoa concordar, achar que é interessante. Olha, eu quero que o Brasil se ferre, por isso eu quero que os Estados Unidos dominem o Brasil. Mas outra coisa é o cara achar que é mentira, né? O que me impressionou nesse colega meu, que é um colega, igual eu falei, de nível acadêmico, academicamente qualificado, hoje é um servidor público, me parece que é defensor público, né, numa comarca, esqueci de onde, mas enfim, o que me deixa impressionado com esse colega é que mesmo sendo academicamente qualificado e estudando para ser juiz federal, esse colega não acredita nessa intervenção dos Estados Unidos. Isso mostra que realmente tem pessoas que não acreditam nisso, tem pessoas que acham que a intenção dos Estados Unidos com o Brasil é boa. E aí eu falo, olha, é hora de levar a pancada, né? Porque não são boas intenções, claro que não. Deixa eu agradecer aqui o Edinaldo Melo, muito obrigado, Edinaldo, pelo superchat, muito importante para o crescimento dos canais. Eu queria pedir vocês, por favor, compartilhem para a gente aumentar o alcance. Quem estiver assistindo pelo Facebook, se puder compartilhar, eu agradeço. Quem puder compartilhar a transmissão do YouTube aí nas redes sociais também, eu agradeço muito. Deixa eu trazer aqui esse comentário aqui que está na página do Brasil 247. A queda do alpinista, né? Gustavo Bebiano não tem passado. Perdeu o presente e o único futuro, se houver, é de homem-bomba da República. Chegou perto do pico graças ao teu faro de empreendedor, viu um iaque selvagem subindo a montanha sozinho e resolveu apostar no animal. Avalia o jornalista Ricardo Capelli sobre o ex-secretário-geral da República. A novela da demissão deixará marcas. O sinal de instabilidade e desequilíbrio deixará o Congresso ressabiado. O custo da reforma da Previdência pode ter subido, diz ele. A única coisa que segura o governo Bolsonaro é que o governo Bolsonaro está a fim de fazer a reforma. Não está a fim, né? Mas assim, aceitou fazer essa reforma da Previdência. Só que parece que tudo desestabiliza a reforma da Previdência. Qualquer coisinha que acontece torna a reforma da Previdência mais complexa e isso acaba fazendo com que as coisas fiquem cada vez mais difíceis. Cláudio Alves, Léo, quem não sabe que os militares estão no poder provavelmente não sabem sequer seus próprios nomes. Esse nível de alienação talvez não tenha cura, Cláudio Alves fala. O grande problema, Cláudio, é que nós precisamos admitir que nós vivemos numa sociedade extremamente alienada. Olha, eu não acreditava, hoje eu estava vendo um vídeo chacota que fizeram, o vídeo chama-se Bolsonaro jamais será presidente. É o vídeo chacota que fizeram. Assim, apesar de que um objeto de chacota desse vídeo fui eu, também eu fico muito orgulhoso de ter sido protagonista nesse vídeo. E deixa eu pedir vocês para compartilharem. Eu fico muito orgulhoso porque eu percebi que eu fui muito citado nesse vídeo. E como eu fui muito citado nesse vídeo, que foi produzido pela equipe do Bolsonaro, significa que eu incomodei bastante os bolsonaros. Mas, ao mesmo tempo, eu fico um pouco preocupado, porque parece que eu orientei também os bolsonaros. Eu fui amplamente ignorado pela esquerda. A esquerda sempre ignorou o que eu tinha a dizer, sempre não deu ideia para o que eu falei, principalmente quando eu falava a respeito de kit gay, essas coisas, ninguém me dava ideia, mas a direita me dava ideia. Eu até brinquei hoje com o Léo Atucci, mandei uma mensagem para ele, falei assim, Léo, parece que eu faço parte da equipe do Bolsonaro desde o início, né? Porque apesar de que a esquerda nunca deu ideia para o que eu falei, a equipe do Bolsonaro parece que usou bastante os meus vídeos e realmente foi se adaptando às coisas que eu ia dizendo, porque era muito
compatível. Eu falava uma coisa, passava um tempo, os caras estavam falando e fazendo. Então, eu percebi naquele vídeo que realmente o que eu mais temia, que era a possibilidade da gente ter uma população de baixíssima qualidade, a ponto de querer realmente um Bolsonaro presidente, eu duvidava dessa possibilidade. Então, há pouco tempo atrás eu pensava, nossa, jamais a gente teria dentro do Brasil uma maioria de pessoas com a cabeça do Bolsonaro. Eu sempre imaginei, olha, é possível sim o Bolsonaro ter muitos votos porque existem muitas pessoas ruins, mas eu jamais imaginei que essas pessoas seriam maioria. E realmente, pelo menos nas urnas, elas foram maioria. Deixa eu agradecer aqui o Renato Gomes, ele pergunta, será que o Bebiano tomou um cala-boca do Bozo? Eu acho que não, Renato Gomes, o cala-boca é um cargo, tá? Lula livre, fala, Léo, você já leu a história de Maurício de Nassau? Aqui em Recife, ele colocou um boi em cima de uma corda e um puxava de um lado para o outro. As pessoas tão fanáticas na época que acreditavam que o boi voava. Olha, Lula livre, fanatismo é uma coisa que aos poucos foi tomando conta da nossa cidade. Eu vejo aqui, porque olha, quando a gente vê crianças é uma coisa normal. Tem uma pessoa que participa há muito tempo e dá pra ver que essa pessoa não é um fake, é uma pessoa de verdade. Jair de Santana. Ele fala, quem subiu a montanha foi um leão. Mesmo depois de todo esse escândalo, mesmo depois de toda essa vergonha, a gente vê um adulto continuando nessa defesa do Bolsonaro a troco de nada. Eu fico impressionado. E eu vejo que esse Jair de Santana é uma pessoa que tem um carinho por mim, apesar de ser eleitor do Bolsonaro, que ele está participando aqui constantemente, igual o Delgado. Constantemente participa aqui, mesmo que queira me criticar, você vê que tem um carinho. O cara poderia estar em outro canal, não? Ele está participando aqui com a gente. Ele gosta do que a gente fala, mas ele consegue praticar como é que chama? Harakiri, que é o suicídio japonês. Ele consegue praticar um harakiri intelectual e moral, porque imaginem vocês o seguinte, né? O Quirino Dutra está perguntando, cadê o Queiroz? Né? O Hugo perguntando, cadê o Queiroz? Por mais que se pergunte cadê o Queiroz, a gente vê que tem pessoas que estão aqui defendendo o Bolsonaro. Mesmo depois disso, sabe? E o que era mais legal nessa equipe que defendia o Bolsonaro é que o argumento que eles mais usavam é que eles não tinham corrupto de estimação. Mas cadê aquela turma que não tinha corrupto de estimação? Essa turma que não tinha corrupto de estimação agora não considera o Bolsonaro corrupto, não considera o caso Queiroz. A Rubilá fala aqui que não é maioria, são 57 milhões. Mas é porque, no final das contas, graças à abstinência, né, eles venceram. A gente precisa admitir que eles venceram. Tatiana, boa noite, Léo. O Bozo é o Calígula. Muito obrigado, Tatiana, pelas participações. O Bozo é um massa de manobra em um sistema muito grande. Ele conseguiu, eles conseguiram, obviamente, né, o Bozo mais a equipe dele conseguiram conquistar a sociedade com a mamadeira de piroca, uma sociedade que votou na mamadeira de piroca, mas votou. Dilma Resistente fala, colunista do New York Times, ao nocaute, Estados Unidos estão envolvidos na prisão de Lula. Né? Não tem dúvidas que os Estados Unidos e Israel estão envolvidos na prisão do Lula. E eu fico impressionado que tem pessoas aqui de dentro do Brasil que querem lutar até o último momento para achar que não. É claro que estão, gente. Claro que estão. Agora, como é que são as coisas, né? Lá na Venezuela, que é um país menor que o Brasil, os Estados Unidos não conseguiram ter o mesmo nível de influência que eles conseguiram. Natalina Portela pergunta, o Delgado do Bozo sumiu? O Delgado do Bozo, apesar de que o Delgado do Bozo foi cortado, depois que o Delgado do Bozo foi cortado, ele ficou solto por aí, participando das lives. Hoje mais cedo ele estava participando da live nesse canal
Estava participando do do Léo ao Quadrado, que transmite também aqui pelo canal do Estopa. Daqui a pouco o Delgado aparece por aqui. Deve estar lá no Crystal Vox. José Benedito da Silva. Léo, pode acreditar que você é e vai ser muito importante para nós da esquerda. Infelizmente, a esquerda é maioria pessoas pobres com poucos acessos a meios de informação. Por isso fomos derrotados. José Benedito da Silva. Olha, José Benedito, claro que eu não estou falando de vocês. Quando eu falo que eu fui ignorado pela esquerda, eu falo por outras coisas, né? Porque eu tenho falado a respeito da importância de desconstruir histórias como kit gay, estocar vento. Tenho falado sobre a importância de trabalhar em cima disso há muito tempo. E mesmo assim, a esquerda foi só ignorando. A esquerda que eu digo aqui são os comunicadores, que infelizmente muitos comunicadores de esquerda, eles não estão preocupados em acabar com o golpe, mas eles estão preocupados em protagonismo. Então, alguns comunicadores de esquerda, ainda que a esquerda perca, eles não estão dispostos, por exemplo, a falar alguma ideia que outro comunicador de esquerda falou. Eu lembro que teve um momento que eu falei, olha, o povo precisa saber sobre a questão que o Moro não era competente para julgar o Lula. Isso é o mais importante, porque de acordo com a Constituição brasileira, esse é o caso que mais derrubaria o processo. E outra coisa também que eu falei durante muito tempo, que eu falei, olha, se a esquerda toda bater em cima disso, a população entende que o Lula não pode deixar de ser candidato por causa da lei da ficha limpa. Isso porque, se todo o poder emana do povo e as eleições são uma expressão direta da vontade do povo, você não pode usar uma lei, porque uma lei emana da representação do povo. Você não pode usar uma lei para tirar um candidato que vai ser eleito pelo povo. Gente, é muito lógico. A esquerda não deu ideia para isso, mas eu falei isso durante muito tempo. Falei, olha, pensem o seguinte, mais importante do que falar que o Lula tem direito de candidatar usando liminar, é raciocinar de que o Lula, se ele fosse eleito pelo povo, ele teria o direito, porque o poder emana do povo. É a mesma coisa de pensar assim, olha, o dono de uma empresa contratou um gerente. A partir do momento que o dono de uma empresa contratou o gerente, o dono não perdeu o direito de mandar na empresa porque ele contratou o gerente. O gerente pode até mandar para ele, mas ele tem a palavra final. A mesma coisa são os deputados fizeram uma lei, mas o povo ainda tem a palavra final, porque é o povo que é dono do poder. Mas mesmo assim, a esquerda não dava ideia para essas coisas, porque a esquerda considerava tudo... Eu lembro que eu falei um negócio desse em um grupo, foi até no grupo do cafezinho, e eu falei, gente, nós precisamos chamar a atenção do povo a respeito disso. Teve uma pessoa que eu não faço nem ideia de quem que escreveu para mim assim, não podemos fazer isso, porque senão não teríamos segurança jurídica. Olha, vai pro quinto dos infernos, companheiro. Eu tô falando sobre uma coisa que é a coisa mais lógica do mundo. Se o poder emana do povo, o povo tem palavra final sobre o poder. Você vem falar comigo que nós não vamos defender o direito de Lula ser candidato por causa de uma frase linda que chama segurança jurídica? Vai pro quinto dos infernos. É uma pura questão de prestar atenção na lógica. Se o poder emana do povo, se o povo é dono do Brasil, o povo tem a palavra final. Você não pode nunca usar uma lei da ficha limpa para evitar que o povo possa expressar a sua vontade soberana. Aí o cara vira para mim e fala comigo de lei de segurança jurídica. Olha, cara, vá pro quinto dos infernos. Mas a esquerda foi assim, toda cheirosinha. Não pode, isso não pode por causa da segurança jurídica. Isso não pode porque senão vai amaciar a repimboca da parafuseta. E aí a esquerda foi só tomando pancada. Enquanto isso, a direita estava mudando Constituição, general governando, a direita fazendo tudo de errado e a esquerda vira... Aí as reações que eu tive quando eu falei sobre essa teoria, que se toda a esquerda tivesse batido em cima dessa teoria, o próprio povo teria sentido o poder do Lula de ser candidato, mais importante, o nosso poder de decidir quem que é o presidente, enquanto a esquerda estava lá, segurança jurídica, não pode por causa disso e disso e disso. A direita usou fake news, deu golpe nisso, deu golpe daquilo, e aí pronto, usou facada e fez todo esse teatrinho, e aí chegou nesse ponto. E aí, o que está acontecendo agora? A esquerda... Né? Tudo bem, a esquerda agora está curtindo, rachando de rir da cara do eleitor do Bolsonaro, mas está todo mundo perdendo, né?
precisamos admitir que para a esquerda foi muito divertido ver o Bolsonaro ganhar e agora tá nessa merda, porque é só vergonha. Mas o Bolsonaro não tá mal. Quem tá mal é o eleitor do Bolsonaro. Isso é importante, tá, gente? Olha, o Bolsonaro e os políticos, eles estão muito bem. Quem tá mal é o eleitor do Bolsonaro, que tem que passar vergonha. Quem tá mal é o eleitor do Bolsonaro, que vai perder dinheiro, que tá só ficando mais pobre. Mas os bolsonaros, eles estão bem. O cara ganhou, gente, presidente. Mesmo que ele venha a morrer de câncer aí nos próximos dias, ele ganhou. Ele ia morrer de qualquer maneira. Muito obrigado, Cláudio Alves. Léo, as pessoas ruins sozinhas não são maioria, mas junto com os idiotas, aí sim eles se tornam maioria. Cláudio Alves, exatamente. O idiota, massa de manobra, ele soma aos maus e faz o mal acontecer. Exatamente. Tatiana. Léo, você é o único comunicador a quem foi ouvidos. Aqui em casa não acompanhamos mais ninguém no YouTube. Concordo com você. Há muitos estrelinhas entre grupos de esquerda, infelizmente. Muito obrigado, Tatiana, pela mensagem, pelo superchat, pela contribuição. Infelizmente, essas estrelinhas da esquerda, elas não admitiam a ideia de compartilhar alguma coisa que não tivesse vindo deles, né? Mais ou menos assim, se a ideia foi minha, tudo bem. Se a ideia não foi minha, aí não rola. Deixa eu... Olha que legal, o atleticano secreto, ele traz pra gente aqui uma mensagem interessantíssima. Ele fala... Artigo 5º, todo mundo é igual perante a lei. Olha que legal, então isso significa que até o Queiroz vai ser julgado. Isso dá pra gente, muito obrigado, atleticano secreto, isso dá pra gente um pouco de esperança. Se todo mundo é igual perante a lei, a gente pode esperar a possibilidade do caso do Queiroz. Sabe que não é, né, atleticano secreto? Principalmente se você é atleticano, você sabe muito bem que o Aécio não é igual a ninguém perante a lei. O Aécio está acima de todo mundo perante a lei, né, atleticano secreto? Se você é atleticano, é de Minas Gerais, você sabe que esse papo de que todo mundo é igual perante a lei é bonito no papel, mas na realidade não acontece nunca. Deixa eu soltar aqui os comentários no canal do Estopa. Deixa eu ver como é que estão as notícias aqui, pessoal. Enquanto isso, eu agradeço vocês pelas participações. Gostaria de pedir vocês para compartilharem para a gente aumentar o alcance. Olha, o caso Laranjal do PSL, ele não acaba com o Bebiano. Isso é muito importante. Bebiano é talvez o mais importante do caso Laranjal, porque o Bebiano estava numa posição muito importante do governo, mas o Laranjal bolsonariano, ele é um caso muito grande e pode gerar mais problemas para o Bolsonaro. O que é o caso Laranjal? E é importante que as pessoas entendam como que o Bolsonaro foi eleito para exatamente acabar com as práticas da velha política, mas o que o Bolsonaro fez, na verdade, foi exatamente, como eu diria, fazer acontecer a velha política. O Laranjal, tudo relacionado ao Bolsonaro tem se resumido aí em laranja. Laranja para aqui, laranja para lá, laranja para acolá. Mas é importante falar o que é o Laranjal atual, que é o Laranjal das campanhas. Laranjal na campanha funciona da seguinte maneira, pessoal. Olha, vocês lembram daquilo que foi muito criticado, que foi aquela coisa lá do dinheiro público por financiamento de campanha? Então, eu vou contar para vocês uma forma bem simples de entender o que é o Laranjal nas campanhas políticas. Aí vocês vão lembrar que isso acontece para todo lado. Laranjal é assim. Lembra na sua cidade que tem aquele candidato que desde o início ele saberia que não teria a menor possibilidade de vencer porque ele não teria votos, não tem condições do cara ganhar. Por exemplo, na minha cidade, Ponte Nova, tem um personagem
muito bizarro, e eu falo que ele é bizarro porque ele fica utilizando desgraças para poder se promover, que é o André Luiz. Esse André Luiz, de vez em quando, ele é candidato a prefeito. Eu falo que ele se utiliza de desgraças para se promover, porque toda hora que tem uma morte, igual o caso Nardoni, ele se amarra numa cruz, vai fazer palhaçada para aparecer. Quando ele quer chantagear a prefeitura, ele põe a cruz no meio da cidade, então é só palhaçada. Mas quando chega nas eleições municipais, ele se candidata a prefeito, mesmo sendo uma pessoa assim que eu acho que é um aproveitador, mas o resto da cidade toda considera ele como um psicopata. Por que ele se candidata? Porque tem uma verba para campanha, tem dinheiro para campanha. Então o que é o laranjal dos Bolsonaro? O laranjal dos Bolsonaro e do PSL é o seguinte: Partido Social da Laranja. Imaginem vocês que tem dinheiro para todo candidato. Esse dinheiro é utilizado para gráfico, é utilizado para essas coisas. O laranjal funciona assim: esses caras pegam o dinheiro do fundo partidário, embolsam aquele dinheiro e tiram notas fiscais frias. Por exemplo, esse camarada contratou gráficas, algumas pessoas desse esquema do laranjal, eles contrataram gráficas onde que tem só um endereço, não tem máquina nenhuma. Ali, na verdade, não teve contratação de gráfica, teve só emissão de uma nota fiscal para pegar o dinheiro público. Aí o cara foi e embolsou esse dinheiro público. Essa prática ela é muito comum na política brasileira. Isso justifica para você por que aquele candidato a vereador que nunca vai ser eleito, todos os anos ele candidata. Lá em Ponte Nova, um tradicional que eu sempre quis entender por que ele sempre candidatava era o Chumbinho. Quem é de Ponte Nova deve conhecer. Chumbinho sempre candidatava, que coisa estranha. Não, lógico, o cara levanta um pouquinho de votos para o partido, mas ali também tem uma grana do partido para fazer a campanha. E hoje está estourando, porque no PSL isso não poderia acontecer, porque a proposta do PSL foi exatamente lutar contra isso. E, na verdade, o PSL não lutou contra isso. O PSL institucionalizou a laranjada para todo lado. Aí, essa prática da laranjada, ela não é uma coisa exclusiva do Bebiano, é uma coisa do partido do Bolsonaro. E esse escândalo vai só se ampliando. Isso é uma coisa que vai... Assim, todos esses problemas que estão acontecendo não são problemas que são solucionados imediatamente após a demissão de uma pessoa. Esses problemas que estão acontecendo, eles vão perseguir aí o Bolsonaro para o resto da história. Eliane Márcia fala: Bozo vai tirar os direitos do trabalhador, vai acabar com os empregos, mas o importante para o Bolsominion é que o time deles ganhou. Tem outra coisa, eu fico até achando como que as pessoas podem reclamar da eleição do Bolsonaro. Afinal de contas, ele vai tirar o kit gay das escolas, né? Isso é o mais importante nesse momento. Eu vi a Frank, aqui ó, os produtores de leite votaram no Bozo esperando que iriam ter benefícios. O Bozo vai facilitar para que entre leite importado no Brasil. Né? O Bozo está realmente ferrando o brasileiro. Está sim, divertido. Não divertido ver a economia brasileira cair, lógico que não. Não divertido ver como eles estão permitindo a destruição da indústria nacional, mas divertido ver aqueles que financiaram tomar ferro. É bom ver esses caras levando ferro, né? Vamos cair na real. Os caras financiaram isso. Colostomínios são mulas. Minha bandeira jamais será laranja. Que raio de governo Bolsonaro tem a ver com a droga da campanha estadual de Pernambuco? Bolsominions, concordo em tudo que você disse, mas o único meio para a grande parte da esquerda saber o que é uma milícia que nos governa só quando a Globo Lixo começar a bater. Isso é uma verdade, José Benedito. Infelizmente, muitas pessoas, principalmente de localidades mais distantes, que não têm acesso à internet, elas só ficariam sabendo da verdade se a Globo assumisse esse posicionamento. Deixa eu agradecer as pessoas que estão participando no Facebook, no canal do Estopa. Pessoal, se vocês estiverem assistindo aí pelo canal do Estopa no Facebook, eu gostaria de pedir vocês que se inscrevam no canal do Estopa no Facebook, porque é um outro canal, não é o canal Leonardo Estopa. Eu estou tentando diversificar para outros canais para ver se a gente consegue aumentar o alcance. Eu estou vendo aqui que o canal está crescendo, né, e isso é importante. Então, muito obrigado às pessoas que estão participando por aí.
Sou de Recife e nunca ouvi falar dessas figuras do PSL local, o que só corrobora com a história do laranjal bolsonarista. Lucas Ponzo. Exatamente, olha, Lucas, eles talvez teriam até tido votos se eles não tivessem simplesmente feito o esquema do laranjal. Isso porque eles realmente estavam fortes, né? Porque o inimigo, eles estavam lutando contra um inimigo muito perigoso, que era o kit gay. Então, assim, o PSL que veio para lutar contra um inimigo fortíssimo, né? Quase que uma ameaça extraterrestre, o kit gay. Essas cascas de laranja estão todas mascaradas. Esquerda News fala que previdência, isso porque Esquerda News já percebe que nunca vai aposentar, né? O brasileiro agora aposentar é praticamente... Tic-tac Amarga fala, Joyce diz que investir em educação, na educação é dinheiro perdido. Cada investimento, cada real investido na educação é um seguidor a menos que ela tem. Deixa eu colocar a imagem dela aqui. É lógico que a Joyce vai ser contra qualquer tipo de investimento na educação. O investimento na educação significa a retirada de seguidores da Joyce, a retirada de seguidores do Olavo de Carvalho. Se tem uma coisa que pode atrapalhar muito os interesses dessas pessoas é o investimento na educação. Quando uma pessoa se educa, ela passa a ter vergonha de acompanhar figuras bizarras como essa Joyce. Joyce admite crise e diz que parlamentares se perguntam, vamos ser fritados como Bebiano? Tivemos, deixa eu ver o que fala essa coisa, tivemos ali um ferimento, é uma ferida na relação Congresso-Governo, porque os líderes começaram a me dizer o seguinte, poxa vida, então a gente vai ser tratado assim também? Será que a gente vai ser tratado, vai ser fritado em praça pública? Disse a deputada federal Joyce Hasselmann, do Partido Social da Laranja de São Paulo, ao comentar a crise que culminou com a demissão de Gustavo Bebiano nessa segunda-feira. Olha, o Bolsonaro, ele está muito perdido a respeito do que fazer, e realmente, à medida em que ele vai batendo nos partidos, e é uma coisa muito pesada, né? Porque, olha, o Bolsonaro tem de um lado a possibilidade de segurar as ondas do partido da laranjada, ou seja, vai precisar de uma bacia muito grande, que é muita laranjada, talvez ele não aguente. E, por outro lado, ele tem que manter o moralismo dele de que não, que ele é contra a corrupção. Então, todas as coisas ruins que aparecem, ele precisa fazer de conta que ele é contra. Porém, dessa forma, ele começa a perder a confiança dos partidos. O Bolsonaro começa a transparecer para os partidos que ele não seguraria aí as pontas, e isso pode fazer com que os partidos se distanciem daquilo que o Bolsonaro precisa nesse momento. Então, vai ficando cada vez mais caro, por exemplo, uma reforma da Previdência. Imaginem vocês que a reforma da Previdência antes estava uma negociação entre Bolsonaro, partido e tal. Agora os deputados do PSL, eles podem cobrar ainda mais caro para votar na reforma da Previdência. E o bicho vai ficando cada vez mais pesado para o lado do Bolsonaro. Eu não sei se adiar a reforma da Previdência faz o Bolsonaro ficar um tempo mais no poder, ou se o Bolsonaro deveria aprovar a reforma da Previdência correndo para ele durar mais. Nesse momento é até mais complicado, né? E Keliane Teixeira fala uma coisa aqui que é muito pertinente. Haja mensalão. Eu fiquei impressionado como que é o nível da alienação das pessoas, né? O tio da Jennifer veio para o chá de bebê da Luísa, isso então tem o quê? 4 meses e meio, né, Jennifer? E ele falando assim, extremamente alienado. Ele é aquele cidadão de bem, extremamente machista, aquela pessoa que você conversa e se sente mal de conversar com ele. Você acha, ele é um evangélico que não acha que ele é um evangélico que serve Jesus Cristo, não. Ele chegou a um ponto de soberba tão grande que ele já acha que ele é mais importante que o próprio Jesus Cristo. Aí ele falando da Joyce, aquela coisa que dá até
dor na barriga, que você pensa, gente, eu vou pedir para ir no banheiro, para eu correr desse cara, para não ficar conversando com ele muito. Mas que pessoa extremamente inteligente aquela Joyce, né? Uma pessoa assim, coesa. Eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu estou escutando uma coisa dessa. Então, não preciso nem dizer que existem alienados que gostam da Joyce, porque ela foi eleita. Se ela foi eleita, é porque tem gente que gosta dela. E é exatamente porque tem gente que gosta dela que a gente não tem que ter muita dó dos resultados do governo Bolsonaro para essa classe média. Essa classe média tem que colher um pouquinho do que plantou. E Deodaldo Menenghelli Ramos pergunta: Léo, existe rico de esquerda? Defina esse perfil. Tá aqui o Deodaldo Menenghelli Ramos, ele pergunta se tem rico de esquerda. Eu falo, olha, claro que tem. Claro que tem rico de esquerda. Tem rico de esquerda sim. Pensem o seguinte. Imaginem vocês que é possível, é coerente um rico de verdade ser de direita. É coerente até um certo ponto que o cara pensa assim, olha, meus filhos não vão precisar de escola pública, eu não vou precisar de absolutamente nada do governo, como saúde pública, então eu também não quero pagar impostos, porque os meus impostos vão custear escola pública, saúde pública, essas coisas para as pessoas mais pobres. O rico, como pagador de impostos, ele pode até ser de direita. É a mesma coisa de um ser humano, que pode ser carnívoro. O ser humano pode pensar assim, olha, eu não tô nem aí se os animaizinhos vão morrer, o que eu quero é comer carne, isso é normal. O que não pode ter é o pobre de direita. O pobre de direita pode até existir, mas não é coerente. É a mesma coisa de imaginar um animal falando assim, não, o consumo de carne é uma coisa legal. Mas peraí, você vai ser comido. Não, mas eu acho legal assim mesmo. Porque quando você pensa num pobre, normalmente o pobre não paga impostos. Oh, claro que paga, não. O pobre não paga no final da fritada dos ovos. Porque quando você pega o salário de um pobre, por exemplo, o cara ganha 1.000... Lembrando, parece que 42% das famílias brasileiras ganham menos que R$2.000 por mês. Então, quando você pega um pobre e você soma no salário, vamos pensar que você pega, a família ganha R$2.000. Vamos pensar que ela paga 50% de impostos. Então, ela ganha R$1.000 sem impostos, né? Fora os impostos. Mas você começa a colocar serviços públicos, ali você coloca saúde, educação dos filhos, acesso a, por exemplo, um PROCON, uma coisa que precisa, no final das contas, essa pessoa passa a ter um salário, vamos pensar aí de R$3.500 por mês. Então essa pessoa não é pagadora de impostos. No final da fritada dos ovos, ela é recebedora de impostos. Se essa pessoa é de direita, é incoerente, ela está sendo idiota. Então o pobre de direita é idiotice, porque o pobre só ganha num governo de esquerda, ele não perde. Agora, quando a gente imagina um rico de esquerda, o que você imagina? Uma pessoa pode ser boa e mesmo assim, pode ser rica e mesmo assim ser a favor da redistribuição de renda. O cara pensa assim, olha, eu ganho R$100.000 por mês. Eu não vou brigar de ter que pagar, por exemplo, 30 mil de impostos para que esses impostos sejam investidos na sociedade. Afinal de contas, é por causa dessa sociedade que eu ganho R$100.000 por mês. Aí o cara não liga de pagar impostos para que os impostos sejam investidos, por exemplo, na educação dos outros, na saúde dos mais pobres, mesmo que ele tenha condição de pagar educação privada e saúde privada para os filhos. Assim como é coerente uma pessoa, mesmo que uma pessoa tenha o direito de comer carne, ela pense assim, olha, eu não vou comer carne não, porque eu não sou a favor do sofrimento dos animais. Eu volto a dizer, o que é incoerente é o pobre que é recebedor de impostos ser de direita. Isso é incoerente. O cara ganha um salário mínimo, faz uso de escola pública, faz uso de educação, de saúde pública, ou seja, o cara recebe um monte de serviços públicos e ele é de direita, ou seja, ele é contra o que ele está recebendo. Isso aí é incoerente. Assim como é incoerente um bichinho, por exemplo, um porquinho ser a favor do consumo de carnes. Mas não é incoerente uma pessoa ser vegetariana e não querer comer animaizinhos, ou uma pessoa ter dinheiro e mesmo assim achar que ela deve pagar impostos para que os impostos sejam redistribuídos. Não é errado uma pessoa ganhar bem e falar, olha,
Eu não sou empregado, mas mesmo assim, eu acho digno que o empregado tenha direitos trabalhistas. Não é errado uma pessoa pensar, eu nunca vou precisar me aposentar porque eu tenho bens e eu tenho uma renda de 100 mil reais por mês só dos meus investimentos. Mas mesmo assim, eu quero que os outros tenham direitos de aposentar. Então, essa coerência de ser rico de esquerda, ela existe. O que não faz muito sentido é uma pessoa ser pobre de direita. Isso aí não faz sentido nenhum. Muito obrigado, Rosângela Friedrich, pelo superchat. Importantíssimo para o crescimento e para o telhado dos canais. Lembrando que esses dias, pessoal, eu estou chegando aqui meio cansado porque eu estou em obra. No domingo, inclusive, eu não consegui fazer o programa, porque além de eu ter enfrentado chuva o dia inteiro, com goteira dentro de casa, quando chegou a noite, que foi a hora que estiou, eu corri para subir material, fiquei subindo material durante a madrugada, acabou que eu não fiz o programa. Rosângela Friedrich, oi Léo, você consegue imaginar com certa clareza o que será do Brasil, não só nos próximos 4 anos, mas depois do final do mandato desse desgoverno? Olha, Rosângela, eu tenho expectativas ruins para o Brasil, porque eu não estou vendo um trabalho no sentido de recuperar o Brasil do que o Brasil está passando. Olha, eu vejo da seguinte maneira, Rosângela, imagine que nós estamos caminhando para um Brasil desindustrializado, né? A Operação Lava Jato, ela destruiu a indústria nacional e hoje o Brasil está trabalhando desesperadamente para produzir matéria-prima, para produzir produtos agrícolas, só coisas, digamos que, só coisas com baixo valor agregado. Então o Brasil vale muito menos. Nesse Brasil que vale muito menos, a gente tem agora uma proposta do Sérgio Moro, da nova Operação Lava Jato, que vai ser no setor de educação. A primeira Operação Lava Jato, ela teve a finalidade só de destruir as indústrias brasileiras. Obviamente, essa segunda Operação Lava Jato, que inclusive no dia que ela foi anunciada, ela já fez as empresas de educação brasileiras caírem na Bolsa de Valores, essa segunda Operação Lava Jato, ela vai destruir as universidades brasileiras, porque não é interesse, por exemplo, de Israel e dos Estados Unidos que existam pessoas educadas dentro do Brasil. O que eu consigo imaginar, Rosângela, é o seguinte: o Brasil vai ser desindustrializado, o Brasil vai se transformar num celeiro do mundo, como era o sonho da Ana Paula Valadão. O Brasil vai ficar só produzindo alimentos e minerais para o resto do mundo e os brasileiros vão ganhar muito pouco. Isso é o que eu consigo ver. Por que eu vejo dessa forma? Eu não tenho muita esperança da esquerda voltar ao poder, porque a esquerda não está se unindo no sentido de integrar conhecimento e fazer uma comunicação voltada ao povo. Parece que a esquerda está muito orgulhosa no sentido de se unir no entorno do Lula. E a esquerda não vai conseguir fazer absolutamente nada com o Lula preso. Então, eu já considero o Brasil nacionalista destruído e já consigo ver um futuro do Brasil como um país da África, simplesmente vendendo matéria-prima e gêneros alimentícios para fora. E aí eu já consigo ver um Brasil que não tem exportações, né? Assim, exportações de produtos industrializados, um Brasil muito destruído, um Brasil muito pobre. Eu vejo aqui agora, exatamente nesse momento, né, passando, vocês devem ter visto passando aí de baixo, pessoas falando coisa do tipo, o Lula rouba e vocês apoiam ele. Eu particularmente, Paulo Sérgio, vira o disco, pelo amor de Deus. O que adianta virar o disco? Virar o disco não vira realidade, o Paulo Sérgio. Você parar de falar de um problema, a única coisa que você consegue fazer é colocar esse problema debaixo de um tapete, mas ele continua lá, você não superou o problema. Esse é um detalhe muito importante nesse momento, né? Estou vendo muitos bobos ali falando, né, de que não, Lula tem que ficar preso, Lula roubou, essas coisas. O que vocês estão conseguindo fazer é desvalorizar o Brasil, porque nós temos uma sociedade em que mais da metade da população está insatisfeita com a prisão do Lula. Essa insatisfação faz com que a população não produza mais, não tem mais segurança, não tem mais paz social. É um Brasil que fica brigando internamente. E
a miséria é uma realidade que eu não sei se a gente vai ter condição de vencer. Então, o que eu vejo para o futuro do Brasil, que não se une por Lula livre, que não se une por um Brasil soberano, é um Brasil muito miserável. E isso não é uma coisa que está muito distante, isso é uma coisa que já está rolando. O Brasil teve a desindustrialização e a queda da economia brasileira, ela só aconteceu nesse tamanho, um país só caiu tanto assim como o Brasil, numa situação de guerra. Nenhum outro país do mundo caiu tanto economicamente como o Brasil, numa situação normal, só em uma situação de guerra. Deixa eu trazer aqui, né? A Dilma Resistente fala: médico preso por abusar sexualmente de pacientes em Santa Catarina é bolsonarista. Não é só isso. Constantemente eles estão postando fotos, né? Lembrando que aquele o exterminador do supermercado, que exterminou o rapaz que começou a ter parece que um acesso de loucura no supermercado. O exterminador também tinha uma foto lá com o Bolsonaro segurando a arma e tal. Essas pessoas, eu até fiz aquele vídeo falando sobre isso, a questão de que, olha, nem todo eleitor do Bolsonaro é ruim ou bandido. Muitos foram enganados, mas todo bandido é eleitor do Bolsonaro, né? Pelo menos 99% dos bandidos são eleitores do Bolsonaro. E é lógico, dentre os eleitores do Bolsonaro, vamos admitir, existem pessoas boas que foram enganadas, existem pessoas boas que acham que estão fazendo a coisa certa, brigando aí nessa questão do antilulismo, mas todo bandido é eleitor do Bolsonaro, isso é regra. E olha aqui o que fala Rodrigo Ramos Nicolau: Lula solto que desmoraliza o Brasil. Eu não sei, Rodrigo, porque olha, expectativa sua, que é uma expectativa puramente advinda do orgulho, ela é uma expectativa que só está acabando com a economia brasileira. Olha aqui o que fala o próximo aqui. O Rútilo Góes: Lula com 30 milhões na conta, isso é honestidade? Juntou como? Político não pode enricar na política, palestras fictícias e mamatas para os seus amigos. Acorda, vamos fazer uma nova liderança. Olha, é muito bonito o que você fala, Rútilo Góes. Muito, muito lindo o que você fala, muito, assim, o ponto de vista, principalmente que você fala, vamos fazer uma nova liderança. Essa ideia de que um político não pode enricar na política. O que fala o Nicolau já é um caso um pouco mais pesado. O detalhe, gente, aí olha só, Marcos Exvier: povo quer o Lula preso sim. Tudo que vocês estão fazendo é uma bestialidade sem limites. Porque vocês estão insistindo nisso por uma questão emocional. E eu falo isso com todos que estão insistindo nessa coisa de manter o Lula preso. Quem está insistindo nisso está cometendo uma bestialidade sem limites. Hoje eu fiz uma comparação que, se vocês conseguissem ver dessa forma, já que está todo mundo conseguindo ver a política brasileira como um jogo de futebol, eu vou fazer a mesma comparação que eu fiz mais cedo, quando eu estava fazendo o programa Léo ao Quadrado. Eu fiz uma comparação e, para isso, eu usei o melhor estado do mundo, do Brasil e do mundo, que é Minas Gerais, e, lógico, usei os melhores times de futebol do Brasil, do mundo e do planeta, que são o Cruzeiro e o Atlético. Imaginem vocês que o Cruzeiro e o Atlético são os melhores times do mundo, estão sempre se enfrentando aí no Campeonato Mineiro. Nesse embate de Cruzeiro e Atlético, tem uma emoção muito grande dos mineiros que vão aos estádios para verem Cruzeiro e Atlético jogar. Aí imaginem vocês que o Sérgio Moro, ele é eleito presidente de um desses dois times. Aí, como o Sérgio Moro é eleito presidente, ele manda prender o outro time todo. Aí vamos pensar que o Sérgio Moro é eleito presidente do Cruzeiro, manda prender todo mundo do Atlético. Acabou a brincadeira. Simples assim. Não existe mais o futebol mineiro. Por quê? O futebol mineiro existia porque aquela sociedade que gosta do futebol curtia o embate entre Cruzeiro e Atlético. O fato de ter prendido o adversário acabou com a brincadeira. Então, essa bestialidade que vocês estão cometendo, comemorando a prisão do Lula, ela acaba com a sociedade brasileira, porque não existe mais a sociedade. A sociedade hoje, por mais que vocês estejam do lado que quer o Lula
preso. Existe uma parte que não. E essa parte é uma parte significativa da sociedade. Só buscar as pesquisas, o Lula tinha mais de 50% das intenções de votos, dos votos válidos. Aí vocês buscam uma realidade das eleições, a gente teve, entre os que não votaram no Bolsonaro e as abstinências, mais votos que o Bolsonaro teve nas eleições, o que significa que Bolsonaro não tem a maioria do povo brasileiro. O que significa isso na prática? Significa que o investidor tem medo de investir, o povo brasileiro tem medo de investir porque ele pensa, olha, a situação política está muito confusa, o Lula está... eu até não gosto do Lula, mas enquanto ele estiver preso, está tudo muito confuso. O investidor internacional, olha, aquele Lula, o comunista do Brasil, ele está preso, até bom ele estar preso, mas enquanto ele estiver preso, eu não vou investir no Brasil não, né? Porque as coisas lá estão indefinidas. Vocês entenderam? Então essa bestialidade de vocês aí não é uma coisa inteligente, é uma bestialidade que só significa prejuízo. Vocês estão ganhando, né? Prenderam um time, então o time de vocês está na frente. Afinal de contas, o outro time foi preso. Mas a brincadeira acabou. Ou seja, não tem mais futebol. Bradoskei, impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem, melhor que ele fosse lançado ao mar, que fazer tropeçar um destes pequenos. Muito obrigado, Bradoskei, sempre trazendo bonitas mensagens aqui para o programa. Muito obrigado mesmo pelas suas participações. Renato Douglas, Léo, fiz uma pesquisa. Você sabia que o rombo da Previdência é 280 bilhões e, segundo o MPF, se perde com a corrupção por ano, é 200 bilhões. O problema do Brasil não é a Previdência, e sim a corrupção. Exatamente, Renato Douglas. Olha, se as empresas que devem a Previdência pagassem, a gente não teria rombo. O que é o problema da Previdência? Essas empresas não querem pagar a Previdência. Gente, é muito fácil entender o porquê da reforma da Previdência. É muito fácil. As empresas têm que pagar a Previdência. Todas as empresas têm que pagar a Previdência. A sua, onde você trabalha, onde eu trabalho. Todo mundo tem que pagar a Previdência. Básico, simples assim. Essas empresas, elas não querem pagar a Previdência. Elas preferem pagar emissoras de televisão para conseguirem fazer uma reforma da Previdência. É mais fácil acabar com a Previdência do que continuar pagando a Previdência. É por isso que a gente tem, por exemplo, aquele carecão lá da Havan financiando um Bolsonaro, porque o cara não quer pagar impostos, não quer pagar Previdência. Então ele quer colocar no poder um governo que vai tirar a exigibilidade dele pagar essas coisas. O Bolsonaro pagou o apoio dos ruralistas com isenções de impostos aí de bilhões para os ruralistas. O próprio Bolsonaro tirou 600 bilhões da Previdência. Então, assim, a Previdência não é deficitária. Eles estão tirando o seu, o meu, o nosso direito de aposentar porque eles querem fazer jogada com esse dinheiro. Simples assim, eles querem tirar a exigibilidade das empresas pagarem esse dinheiro. Então, assim, quem quiser cair nisso, que caia. Quem quiser fazer papel de otário, que faça. Mas não é a verdade. Deixa eu agradecer aqui a vocês, pedir para vocês, por favor, compartilhem para a gente aumentar o alcance. Quem puder se inscrever aí no canal do Estopa, tanto no Facebook, né? Eu estou transmitindo hoje no Facebook pelo canal do Estopa. Queria pedir às pessoas que compartilhem aí no Facebook, por favor. Queria agradecer as pessoas que estão participando aqui pelo YouTube também. Deixa eu liberar aqui os comentários. Léo, não adianta. Os bolsonaristas, quando nos explicarmos para eles o que está acontecendo, eles ficam bravos. Quando nós explicamos para eles o que está acontecendo, eles ficam bravos. Estranho, né, Luciano? Por mais que a gente consiga mostrar para esses caras que eles estão perdendo, os caras chamam a gente comunista, xingam a gente, falam que a gente é petista, porque... não, peraí, se eu quiser aposentar no futuro, eu sou petista. Não, gente, acho que qualquer pessoa, seja petista, seja astronauta, seja teletubbie, qualquer um vai querer aposentar, isso é natural. A pessoa pensa, olha, vai chegar um momento que vai ser bem difícil continuar trabalhando, eu vou precisar de aposentar. É muito estranho o que está acontecendo. O Lucas Ponzo está clamando pela volta do Marighella, mas não dá, Lucas Ponzo. Léo, como podemos verificar nossas reservas em ouro? Sebastião Pinheiro. Olha, Sebastião Pinheiro,
Olha, essa questão de reserva em ouro, eu não sei te falar de forma significativa, mas isso ficou muito simbólico. Depois, assim, isso é uma coisa que vale a pena você pesquisar. Chegou um determinado momento em que os banqueiros americanos, eles acabaram com essa coisa do metalismo e fizeram a moeda fiduciária. Você tem que acreditar na moeda e pronto. Então, hoje, as reservas que o Lula deixou, que são reservas internacionais, em divisas internacionais, elas já estão sendo consumidas. E as reservas em ouro, elas existem, mas elas não são assim tão significativas. Se você estiver falando sobre a questão delas serem desviadas do Brasil, eu não duvido, porque os mesmos banqueiros que estão fazendo esse golpe acontecer no Brasil, eles gostam muito de ouro. Agora, a reserva em ouro não é mais aquela coisa significativa para promover o equilíbrio mercantil como ela promovia antes, não. Hoje ela tem uma finalidade um pouco diferente. Margarete Vieira Reis Ramos. Gente endeusando um mentiroso e oportunista que nunca fez nada pelo trabalhador e condenando o Lula. É difícil de entender que povo é esse. É estranho, né, Margarete? Olha, parece que é um povo que realmente não sabe o que é trabalhar. Um povo que fica endeusando um cara só porque o cara fica fazendo conversinha contra corrupção não, meu, que não sei o que adianta ficar falando contra a corrupção se toda a sua equipe são pessoas corruptas? Bom, aí vem aqui, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, e ele fala, chora petralhada. Olha, criança, a ideia que eu te dou agora, claro, para colocar um nome desse, é criança, a ideia que eu te dou é o seguinte, eu tô descendo a serra, cabelo branco, sabe? Quem tem toda uma vida pela frente para sofrer nesse Brasil colônia são os jovens que acreditaram nessa história do Bolsonaro aí. E olha, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, que está falando chora a petralhada. A petralhada, ela vai sofrer muito menos que a galera na mamadeira de piroca, porque a petralhada pelo menos sabe o que está acontecendo, pode se prevenir para o que está acontecendo. Já a turma da mamadeira de piroca, não. A galera da mamadeira de piroca acha mesmo que tudo que está acontecendo é bom. Então, acho que tem gente aí que vai chorar muito, até porque quando vocês perceberem que foram feitos de idiotas aí, vocês vão perceber realmente como que vai doer. Tatiana, Léo, você sabia que durante o regime militar, muitas das nossas riquezas e documentos importantes foram doados pelos milicos para os Estados Unidos? Esses documentos ficavam no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Tatiana, eu sei que assim, o que eu estudei é que o governo militar teve um primeiro momento, sim, de submissão aos Estados Unidos, mas foi um momento muito pequeno. O governo militar, tão logo conseguiu dar o golpe, né, no governo democrático, eles traíram também os Estados Unidos. Aí provavelmente cessaram todas as negociações aí de entrega de patrimônio histórico e tal para os Estados Unidos. Uma coisa é real, o governo militar passado, ele foi muito mais nacionalista e mais soberano que esse entreguismo do Bolsonaro. O governo do Bolsonaro é talvez não, o governo do Bolsonaro é o pior governo da história do Brasil. O governo do Bolsonaro chega a ser pior do que o governo que a gente tinha aqui na época em que o Brasil era oficialmente colônia, porque naquela época o governo ele era sim submisso à Inglaterra, tinha toda uma história de submissão, mas era uma submissão declarada, as pessoas sabiam o que estava acontecendo, tinham que pagar, por exemplo, ia vender o ouro brasileiro, grande parte ficava para Portugal, já estava tudo certo e pronto. Hoje, existe uma falsa impressão de que o Brasil é soberano, mas essa soberania não existe. Então, hoje nós estamos vivendo um governo bem pior do que aquele governo do Brasil colônia. Deixa eu comentar aqui, ó, o S. Aldebert, o dólar não tem valor nenhum.
O mundo todo ficará cada vez pior e os Estados Unidos enganam o mundo. Dólar não tem valor, não tem lastro nenhum. O que ele está falando? O que ele está querendo dizer, pessoal, é que antes a moeda ela tinha um lastro em ouro. Então, toda vez que um governo emitia uma cédula, ele emitia aquela cédula baseado numa quantidade de ouro que ele tinha nos cofres. Aí, depois da crise, os banqueiros americanos, os Rockefellers, eles conseguiram criar uma situação que eles começaram a controlar os bancos e conseguiram, inclusive, tirar essa exigibilidade do lastro em ouro. Então, hoje, não é só nos Estados Unidos, tanto o dólar como praticamente todas as moedas do mundo, elas são garantidas pelos governos e não mais por um lastro. Então, se você chegar hoje e falar, eu quero trocar esse dólar, né? Você chega lá com $100, o máximo que você vai conseguir é 2 notas de 50, 10 notas de 10, mas você não vai conseguir aquela quantidade de dólares em ouro como era na época em que o dólar era uma representação daquele ouro lastreado. Isso aí acabou realmente. Muito obrigado, Sérgio Diniz. Nunca imaginei que fosse dizer isso, mas hoje sou Mourão desde criancinha. E você, Léo? Sérgio Diniz. Eu já declarei aqui que não que eu diga que o Mourão vai ser um governo extremamente de esquerda, mas o Mourão tem sido um governo, tem tido reações extremamente nacionalistas. E se a esquerda não perceber no Mourão a oportunidade de acabar com o entreguismo, se a esquerda continuar vivendo aquela utopia de que vai surgir aí um libertador cavalgando num cavalo branco, né? Não, isso não vai acontecer. Hoje a gente tem duas realidades. A realidade do Bolsonaro entregando tudo e a realidade do Mourão, que já fez vários discursos coerentes anti-entreguismo. Se a esquerda não perceber que a única oportunidade de derrubar o entreguismo é através do Mourão, a esquerda vai continuar mantendo o entreguismo. Então, o estrago está acontecendo. Existe um presidente, né, doente, assim, uma doença mental controlando o governo no sentido de acabar com a soberania do Brasil. Por outro lado, existe um orgulho por parte da esquerda de admitir que o Mourão seria a solução para o que está acontecendo. Se a esquerda toda se unisse hoje para trabalhar a queda do Bolsonaro em favor da ascensão do Mourão, essa esquerda conseguiria reverter muita coisa, mas ela continua lutando, né, para brigar com o Mourão. Não, o Mourão não pode, o Mourão não é bom porque ele é da instituição militar. Eu não concordo com isso. É um preço alto que o Brasil vai pagar por causa disso. E o Johanderson Rodrigues clamando a Damares que devolva a Índia, ela não vai devolver. Salário mínimo no governo Lula teve aumento de 53,73%. Hoje o governo de Miliciano corta o aumento para esses idiotas. Ri à toa. Não é só isso não. Nós temos que admitir que nós vamos pagar também, porque isso acaba refletindo em todo mundo, mas Bolsonaro deu 58% de aumento, permitiu 58% de aumento aí 58% de aumento no pedágio. E os caminhoneiros ficavam tentando entender que isso, gente. Os caminhoneiros estão nas ruas reclamando da política liberal, pedindo de volta a política do governo do PT, mas os caras têm vergonha de pedir Lula livre e admitir que o governo bom era do PT. Olha que loucura! Por que é importante nesse momento ver as pessoas pagarem pelo que elas estão fazendo? Os caminhoneiros pararam o Brasil contra a política do Temer, mas eles não tiveram a dignidade de admitir que a política boa era a política do Lula e da Dilma. Ou seja, hoje nós temos brasileiros que criticam as políticas atuais, hoje nós temos brasileiros, igual caminhoneiros, que fizeram paradas para criticar a política do Temer, que é a mesma do Bolsonaro, mas os caras não tiveram a menor dignidade de falar, temos que admitir que a política boa era do governo Lula. Então, gente, os caras vão pagar. Os caras têm que pagar, não tem escapatória. Os piratas pilantras dos banqueiros do país vão roubar a Previdência. Pedro Augusto fala isso e é muito pertinente. Exatamente isso, Pedro. Os caras vão realmente roubar a Previdência.
Lula preso ainda é 1 milhão de vezes mais influente que o Bozo, intestino solto. Quanta ingenuidade achar o contrário. Exatamente. O que adianta prender o Lula se o nome do Lula continua fora? Assim, adianta porque eles conseguem. Mais essa. Wanda Souza. Léo, você viu um vídeo no YouTube onde a Damares fala do kit macumba nas escolas? Puta merda, a Damares só fica inventando coisa nas escolas, né? É ditadura gay, é kit gay, agora kit macumba. Léo Stolpo é clone do Caio Ribeiro. Quem que é o Caio Ribeiro, Jennifer? Foi levantado caixa 2 de Onix. A chapa tá quente em ritmo acelerado. Mourão assume antes do próximo. Fantástico. Deixa eu ver se já tem alguma coisa nova aqui na capa do 247. Ainda fala da queda do alpinista. E a gente precisa admitir que a ascensão do Laranjeiro foi muito rápida, né? Foi uma ascensão meteórica. E uma coisa que hoje eu comentei também durante o Léo ao Quadrado, mais cedo nesse canal do Stolpo, foi: a melhor proteção para o bebiano é contar tudo que sabe. Isso porque a expectativa do que o bebiano tem para dizer, ela pode criar aí uma vontade de derrubar o avião do bebiano. Porque olha só, pessoal, o bebiano ele foi estrategista no governo, da campanha do governo Bolsonaro. Bibiano trabalhou do lado do Bolsonaro, contratando provavelmente os fake news de WhatsApp. Provavelmente foi o Bibiano que negociou com os empresários essa questão aí da utilização do Caixa 2. Né? Lembrando que o Bolsonaro ele conseguiu utilizar o Caixa 2 e utilizar fake news porque a opção contrária seria o Haddad. Então, a justiça brasileira preferiu deixar o Bolsonaro fazer crimes eleitorais do que possibilitar aí perder mais uma vez as eleições para o PT. Então, gente, o que acontece? Se o Bebiano, se ele conta tudo de uma vez, acabou a história. O Bolsonaro pode até conseguir abafar o caso, afinal de contas, o Bolsonaro sempre vai ter como um ponto positivo para ele o fato de que os eleitores do Bolsonaro são pessoas de baixíssima capacidade intelectual e por isso são extremamente fanáticos, né? A gente vê aqui, ó, Henrique Santos, cadê o Lula ladrão? Você vê que o eleitor do Bolsonaro, o forte do eleitor do Bolsonaro não é a inteligência. Então, o que a gente consegue perceber com isso? Que é mais interessante, Black Man também, Black Man, é mais interessante a gente, se o Bebiano soltasse tudo agora, porque aí a história ia acabar, do que ele criar uma expectativa na cabeça do sistema, que não é só o Bolsonaro, é obviamente Bolsonaro, Israel, Estados Unidos, criar essa expectativa de que ele tem outras coisas para falar. Namar Struz, eita nós, é kit gay, kit macumba, qual será o próximo kit? Né, a Damares realmente ela criou muita história. A sobrevivência política e financeira da Damares estava na criação desses mitos, pessoal. A Damares, e nesse momento eu chamo até atenção, não é só a Damares, não é só na direita, não é só na imbecilidade. Tem, inclusive, um blog de esquerda que eles usam muito isso, eles têm canal no YouTube também, sempre naquele sentido de criar aquele desespero, aquela angústia, aquela confusão, e aí eles vão remoendo aquela angústia, aquele desespero, e em cima disso eles conseguem ganhar dinheiro. A Damares, ela sempre trabalhou essa coisa aí de que nós precisamos acabar com isso. Então ela chega como política e como evangélica, nós precisamos acabar com isso, porque isso vai acabar com a palavra de Deus, vai acabar com a obra de Deus, e o diabo está colocando o kit gay, é o kit macumba, é o kit bolinha, é o kit... Aí ela vai falando todas essas coisas, e em cima dessas criações, ela consegue arrancar dinheiro do pessoal, ela consegue converter pessoas em fiéis, ela consegue criar uma expectativa de que ela está lutando contra um inimigo muito grande da sociedade brasileira. O inimigo é o kit gay, o inimigo é o kit macumba, o inimigo é o demônio. Aí ela vai trabalhando desesperadamente em cima dessas coisas, e trabalhando em cima disso,
ela consegue manter a vida política, a vida né, religiosa, não religiosa no sentido de religião, mas no sentido de juntar dinheiro, e aí ela vai criando essa população extremamente alienada. Então por isso que ela criou tantos kits, tantos fake news, tantos medos. A estratégia do falso profeta, a estratégia das pessoas que usam religião para fazer política e para ganhar dinheiro é criar o medo. Os caras trabalham com medo. Então eles criam medo do demônio, o medo que o Satanás vai pegar, o Satanás vai destruir sua vida. Aí, além de Satanás, eles começam a criar um medo na política, porque eles estão correndo atrás de cargos públicos. Então, como que funciona a estratégia de Feliciano, Magno Malta, Damares? É sempre a mesma coisa, bancada evangélica. Tanto bancada evangélica nos deputados federais, como evangélicos que chegam ao Senado, deputados estaduais, vereadores. Sempre a mesma coisa. Você precisa de mim. Eles nunca têm propostas. Eles nunca têm propostas. Bancada evangélica, seja a nível nacional, a nível municipal, a nível estadual, nunca tem uma proposta. Eles nunca fazem propostas, eles nunca apresentam nada, eles nunca têm nada de bom para oferecer. A única coisa que eles oferecem para as pessoas é a luta contra alguma coisa que eles criaram. Eles criam um medo e a partir daquele medo que eles criam, eles começam a se colocar como sendo a solução para aquele problema. Eles criam um problema e se colocam como solução para aquele problema. Eles criam uma doença e se oferecem como remédio para aquela doença. Então a Damares é exatamente isso. Cria um kit gay e fala, nós vamos lutar contra o kit gay. Vocês, cidadãos de bem, que são contra o kit gay, vocês precisam de nós, bancada evangélica, para lutar contra o kit gay. Vocês, cidadãos de bem, que não querem a mamadeira de piroca nas escolas, vocês precisam lutar para colocar a gente no poder, porque nós vamos defender no parlamento que essas coisas não aconteçam. Se esses caras conseguem cargos em cidades, né, vereadores, os caras conseguem cargos como deputados estaduais, nunca oferecem uma proposta. Os caras nunca fazem uma proposta, nunca tem um projeto de lei. Os caras nunca oferecem nada. A única proposta de Damares e demais pessoas conectadas à criação do medo é lutar contra algum mal. Lutar contra algum inimigo que eles mesmos criam. Então, para eles, essa criatividade é muito importante. Criar um kit gay, criar uma mamadeira de piroca, a criatividade deles é tudo. Meg Souza fala, Prefeitura do Rio está fazendo o piso da Igreja Universal. Você viu isso? Meg Souza, muito obrigado, Meg Souza, pelo superchat. E olha, o Rio de Janeiro, né, que está com dinheiro demais da conta, precisa realmente agora beneficiar a Igreja Universal. Afinal de contas, o fanatismo venceu. Foi o fanatismo que colocou o prefeito no Rio. Teve um caso bizarro lá que o cara falou que era para todo mundo que tivesse que fazer, eu acho que era cirurgia de catarata, era para procurar a prefeitura, né? Todo mundo que fosse crente precisasse fazer cirurgia de catarata. Gente, tá uma situação que assim, o fanatismo tá tomando poder e o fanatismo tá usando esse poder para perpetuar o poder na ideia de que não, agora que nós tomamos o poder é só nosso. Há pouco tempo atrás, eu ria de pessoas que falavam sobre o fim do Estado. Várias pessoas, como por exemplo Paulo Cogos, quando ele falava desesperadamente nos vídeos dele que o Estado tem que acabar, o Estado é a pior coisa, o segredo está no fim do Estado. Eu ficava tentando entender de onde que esses caras tiravam tanta loucura. Hoje eu consigo perceber. Não é que os caras estão tirando tanta loucura de uma cabeça louca, é porque realmente os caras não conseguem ver outra opção. Quando você percebe que grupos de fanatismo religioso, eles estão tomando o poder para governar só para eles, igual agora a gente tem uma situação em que os caras estão tomando o poder e utilizando o Estado, utilizando as polícias, utilizando todo o poder do Estado para governar particularmente para eles. A única coisa que você consegue pensar é o seguinte, olha, Olavo nunca teve razão, mas às vezes Paulo Cogos tinha razão. A única solução é acabar com a merda do Estado. Lógico, eu estou falando isso brincando, porque não existe uma possibilidade, eu não consigo conceber uma possibilidade de sociedade livre de uma organização social, e essa organização social acaba sendo o Estado. Mas hoje eu consigo, antes eu não conseguia entender. Eu não conseguia entender o porquê que determinadas pessoas defendiam o fim do Estado de uma forma tão ferrenha.
Hoje, quando eu vejo coisas do tipo disso, olha, a prefeitura arrecada dinheiro de pessoas pobres, arrecada dinheiro que poderia ser investido em saúde, educação, desenvolvimento, e usa esse dinheiro para investir numa instituição que talvez seja uma das instituições mais ricas do mundo, que é a Igreja Universal. Você fala, não pode ser verdade. Não pode fazer sentido uma coisa dessa. E a única coisa que você consegue pensar depois de ouvir uma coisa dessa é ir para a insensatez de falar fim do Estado. Né? Eu não acredito na possibilidade do fim do Estado. Lutar contra o Estado não vai resolver. Você pode, no máximo, acabar com... Né, o fim do Estado conseguiu realmente tirar o PT do poder. Mas ele não conseguiu colocar o Bolsonaro no lugar. Então, você não vai conseguir resolver os problemas. Mas eu consigo entender, hoje eu consigo compreender de onde que vem a ideia desse pessoal que grita pelo fim do Estado. Deixa eu agradecer aqui Sueli Souza. Ela fala, Léo, Bolsonaro não morreu porque Satanás não quer concorrência. Achou melhor deixá-lo aqui angariando almas para ele. Bolsominions alienados e caráter duvidoso, totalmente anticristo, ódio e preconceito é o que os impera. Sueli Souza. Eu tenho até uma ideia semelhante à sua, Sueli, mas eu até penso um pouco diferente. Eu penso que da mesma forma que Deus protege os seus, o diabo protege os seus. E essas pessoas, como Silas Malafaia, até o próprio Bolsonaro, eles estão sendo extremamente importantes para o diabo, porque eles estão trabalhando a condução das pessoas por um falso cristianismo. E olha, gente, se tem uma coisa extremamente eficaz para matar uma pessoa, é dar o remédio errado. Por quê? Quando você dá o remédio errado, a pessoa não cura a doença e imagina que está tratando a doença. O remédio errado, ele tem dois problemas. Um problema que ele não cura e o outro problema que ele cria na cabeça da pessoa a impressão de que ela está se curando. E o que essas igrejas estão fazendo é um trabalho muito perfeito para o diabo. Porque, olha, essas igrejas, elas conduzem as pessoas que procurariam a salvação para o caminho errado. Então essas pessoas imaginam que estão procurando a salvação, imaginam que estão caminhando em direção à salvação, mas na verdade essas pessoas estão caminhando em direção ao anticristo. Então está sendo uma espécie de ratoeira para os fiéis. Então essas igrejas, essas personalidades igual o Bolsonaro, eu imagino que eles têm uma proteção especial do diabo, não é uma proteção qualquer não. Eu imagino que eles são pessoas extremamente bem cuidadas por Satanás. Eles são, sem dúvidas, importantíssimos para o demônio. E o Satanás jamais deixaria o Bolsonaro morrer assim tão fácil. É o que eu penso. Talvez quando ele perdeu a utilidade, quando a gente vê que, olha, quanto mais maligna é a pessoa, mais tarde ela morre. Olha, o banqueiro americano que mais provocou guerras nos últimos tempos, ele morreu com 100 e poucos anos. Então, assim, a gente precisa admitir que o diabo protege muito aquelas pessoas que servem bem o diabo. Então, muito obrigado, Sueli, muito obrigado a todas as pessoas que participaram aqui com a gente. Eu queria lembrar a vocês que são 2 os canais nos quais eu faço meu trabalho. Queria pedir às pessoas que estão participando pelo Facebook, por favor, compartilhem por aí. Pelo Facebook, que agora eu vou colocar a reprise do programa, mas antes eu queria lembrar vocês que são 2 canais. É o canal do Estopa, onde eu faço as lives e coloco os cortes dos vídeos que acontecem ao vivo, e o canal Leonardo Estopa, onde eu coloco os vídeos curtos, tipo aqueles vídeos de fundo branco, que são os vídeos drops do Estopa, faço comentários de Twitter. É importante que vocês se inscrevam nos 2 canais, mas é importante que vocês se inscrevam também no canal do Estopa, porque daqui uns dias eu vou ficar com as lives exclusivamente no canal do Estopa. Então, e importante também, eu tenho o Twitter e tenho o Instagram. Se vocês puderem me acompanhar no Twitter, é Leonardo_Estopa. E o Instagram, como é que é, Diana? O Instagram é Leonardo Estopa. No Instagram eu coloco algumas coisas lá. Eu queria agradecer aqui as pessoas que estão ajudando pelo PayPal. Me desculpem as pessoas se não era para divulgar, porque ninguém falou nada. Eu queria agradecer o Fábio Coelho. Muito obrigado, Fábio Coelho, pela ajuda aqui pelo PayPal. Deixa eu agradecer também uma pessoa que mandou uma super ajuda aqui, o Fábio Coelho também mandou ajuda no outro dia. Então, muito obrigado, Fábio, pelas 2 ajudas aqui pelo PayPal.
Deixa eu agradecer também, deixa eu ver aqui, que teve uma outra ajuda grande aqui que eu recebi também, que foi na semana passada. Bom, eu não estou conseguindo achar aqui no momento, que aconteceu na sexta-feira depois do programa, mas eu queria agradecer de qualquer maneira as pessoas que estão ajudando pelo PayPal. Você pode ajudar pelo PayPal, depósito em conta bancária, tem conta do Banco do Brasil, tem a conta da Jennifer, que é no Itaú. Eu tenho uma conta minha também no Sicoob, que é um banco cooperativa. São formas que você pode ajudar meu trabalho. Então, muito obrigado, pessoal. Fiquem aí com a reprise, compartilhem a reprise. E até o Léo ao Quadrado, hoje, que já passou da meia-noite, às 6h30 da